ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E a direita brasileira ainda está na ressaca da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, possível substituto aí de Bolsonaro nas eleições do ano que vem, vai hoje, segunda-feira, a Brasília para angariar apoio ao projeto da anistia. A reportagem com Luciana Amaral, da CNN Brasil. A bancada do PL está entre as maiores da Câmara. São 88 deputados. Ainda assim, o grupo está cada vez mais isolado. A liderança do partido definiu como pauta única a anistia aos condenados pela trama golpista. O presidente da casa, Hugo Mota, não deu nenhuma previsão de quando pretende levar o tema ao plenário e sequer indicou um relator para o texto. O grupo quer que conste na medida a extinção das penas, inclusive de Jair Bolsonaro. Na próxima segunda-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai a Brasília para tentar convencer parlamentares a apoiarem o texto. Os principais líderes do Centrão, no entanto, estão divididos sobre a ideia. No lugar, parte prefere uma revisão do Código Penal que diminua a punição aplicada aos crimes atribuídos aos condenados pelo Supremo. Manobra que manteria o ex-presidente preso e inelegível. Ainda que o grupo consiga aprovar algum tipo de perdão na Câmara, a expectativa é de que uma ala de senadores resista ao projeto. À frente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar avisou a interlocutores que não vai pautar uma anistia que seja ampla, o que, na prática, trava a medida. Já o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, prometeu protocolar um texto próprio para solucionar a questão, mas tem adiado a apresentação do projeto. Diante do cenário, uma das apostas da oposição é investir na CPMI do INSS. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira 2 suspeitos de desvios em aposentadorias. Aliados de Bolsonaro celebraram a operação. O impasse no PL fortaleceu até aqui os partidos do Centrão, que articulam a aprovação da PEC da blindagem. A emenda constitucional retira do Supremo os processos contra parlamentares e amplia as proteções aos mandatos de deputados e senadores. Pois é, eu também não sou muito assim crente nesse negócio de anistia, não. Para mim, se tiver como fazer, tem que anular a condenação, o processo, né, se conseguir provar. Porque toda condenação é através de uma delação de Mauro Cid, só uma delação. E essa delação já foi mudada 7 vezes, o teor dessa delação. O Mauro Cid mudou 7 vezes e tem aquele vídeo, né, em que o ministro Alexandre de Moraes, olha, ou você diz isso aí, a verdade, ou então vou botar sua esposa, sua filha e seu pai. Tem lá a gravação, né? Durante um depoimento. E sem contar também essas questões das provas, né? Então, eu acho que anular... E todo mundo viu no voto de Luiz Fux, o único juiz mesmo ali de carreira do STF, ele derrubou tudo, aquela narrativa toda, né? Que estava sendo colocada pelos outros ministros. Então, eu acho que a anulação seria mais propenso de acontecer do que a própria anistia. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é Caio Junqueira. Caio Junqueira vai analisar toda essa situação, da questão também aí, do nome de Bolsonaro ser substituído por outra pessoa, se está enfraquecido, se não está. Então, vamos ouvir Caio Junqueira, que é um jornalista de esquerda, tanto é que está na CNN, né? E o Fábio Zambelli. O Fábio Zambelli é analista de política. A iminência da prisão de Bolsonaro abriu um mais novo debate da política brasileira. Ele virou um político tóxico ou ainda é um ativo eleitoral para 2026? Os caciques do Centrão, que articulam a candidatura de uma direita tradicional, acham arriscado vincular tão diretamente o nome a Bolsonaro, ainda mais preso. Entendem que isso afastaria eleitores de centro que decidem as eleições no Brasil. Por outro lado, avaliam que uma candidatura que isolasse o bolsonarismo fragmentaria esse campo e poderia sequer chegar ao segundo turno. Nessa ótica, Bolsonaro seria ainda um ativo eleitoral. Daqui para 2026, é essa equação entre o quanto Bolsonaro será tóxico ou o quanto ele ainda vira votos que vai definir a força da oposição a Lula
no ano que vem. Não é uma equação fácil de resolver, mostrando que passadas aí 24 horas do julgamento e da condenação à prisão, nada mudou. A política brasileira segue a mesma, imprevisível e incerta. O Zambelli, você avalia que a prisão do Bolsonaro vai tornar ele um político tóxico? Ou ele vai conseguir manter um ativo eleitoral a ponto de conseguir influenciar nas eleições do ano que vem? Olha, ele evidentemente continua sendo uma voz importante no campo da direita porque ele consegue mobilizar muita gente, ainda mesmo com a iminência da sua prisão, com a dificuldade que ele tem de fazer suas lives, de se comunicar com a sua base, existem ali os interlocutores muito ativos e muito presentes, sobretudo no âmbito digital. Então ele é um personagem importante para a eleição. O problema é que o julgamento dele, ele leva todo o campo da direita por um momento de contestação ao Supremo Tribunal Federal, até para demonstração de lealdade a Bolsonaro. A preocupação dos principais candidatos do campo da direita hoje, e nós vimos as manifestações públicas de todos os governadores, etc., foi demonstrar lealdade a Bolsonaro, porque as urnas costumam punir aqueles políticos que traem Bolsonaro, que traíram Bolsonaro no passado. Então essa mensagem parece muito clara para os governadores. O problema é que precisa haver um momento em que a direita precisa virar essa página do julgamento e da prisão de Bolsonaro, porque o adversário nas urnas do ano que vem não é Alexandre de Moraes, é Luiz Inácio Lula da Silva. E a oposição precisa fazer um discurso de questionamento ao atual presidente, senão ele vai buscar a reeleição com a máquina na mão e com instrumentos para ser competitivo. E cesseando, né, a oposição como vem acontecendo, né, e isso aí é visível. E querendo também regular as redes sociais, que regular é um nome bem bonitinho para censurar. E ainda com relação à anulação do processo que eu falei agora há pouco, tem também a questão que isso aí é sabido por todos, que Bolsonaro não tem foro privilegiado, era para estar sendo julgado na primeira instância, como o Luiz Fux, né, o único juiz de carreira lá do STF, disse. Primeira, segunda, terceira, e vai recorrendo. E se, por acaso, for, como aconteceu, ser julgado no STF, devia ser julgado pelos 11 e não pelos 5. 4 sendo do lado de Lula, ex-advogado, ex-ministro de Lula, e o próprio inimigo de Bolsonaro, que é abertamente o Alexandre de Moraes. Então, é um julgamento que tem muita abertura para ser anulado esse julgamento aí. Agora, só que quem é que vai decidir isso? O próprio STF. Tu acha que o STF vai anular o julgamento dele mesmo, a decisão dele mesmo? Não vai. Então, vai ter que apelar aí para as instâncias internacionais, tem um Tribunal Penal Internacional, e a gente vai acompanhando, né? 7h12. 7h12. E o governo Lula faz ofensiva contra a anistia e paga 3 bilhões e 200 milhões de reais em emendas só na semana passada, viu? O total já passou de 10 bilhões já. Quem tem as informações, Henrique Faustini. Bom dia, Henrique. Muito bom dia a você, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Nessa manhã de segunda-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, acelerou o pagamento de emendas parlamentares durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, no Supremo Tribunal Federal, principalmente na semana das condenações. Desde o início da análise do caso da Suprema Corte, a liberação desse tipo soma 3,2 bilhões, na tentativa de fortalecer o Planalto e conter a adesão do Centrão à proposta de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Nesse sentido, o Executivo chegou a pagar 2,3 bilhões somente na última terça-feira, dia 9, quando o STF retomou o julgamento para o voto dos ministros. Segundo os dados da Transparência apurados pelo Metrópolis, essa foi a maior vazão de emendas em um único dia nesse ano, marcado pela liberação a conta-gotas dos recursos. Na série histórica, esse é o 9º maior valor nominal liberado no único dia, desconsiderando a correção pela inflação. O recorde foi em 13 de dezembro do ano passado, quando o governo pagou 5,8 bilhões. A expectativa é que o Planalto continue a irrigar as bases eleitorais dos parlamentares nos próximos dias, visando melhorar a disposição do Congresso para derrotar o projeto da anistia. E essa matéria tem o oferecimento de Mercadinho Rian, onde você, dono de casa inteligente, faz suas compras, toda parte alimentícia, toda parte também você encontra em perfumaria, carnes, uma grande variedade de carnes, com os melhores preços e um melhor atendimento, aqui próximo ao Hospital Santa Maria. Eu falei Mercadinho Rian, e daqui a pouquinho estaremos de volta ao vivo, trazendo muito mais informações. Obrigado, Faustini. São 7h13, 7h14 agora. E esse ano, de janeiro até agora, né, setembro, foram liberados aí 10 bilhões e 300 milhões em emendas pelo governo Lula. Flávio Dino travou, né, ele disse que não tinha transparência.
Aí parece que estavam só aguardando a hora certa para liberar, né? Ah, beleza esse Brasil. Ah, Brasil, velho, diferente. O Brasil voltou, Galo Branco. 7h14. 7h14. E o careca do INSS? Rapaz, prenderam o careca. A gente trouxe aqui sexta-feira, não foi? O careca ladrão de aposentado foi preso e agora vai ter que ir lá. Quer dizer, ele foi dispensado. O STF disse, não, tá dispensado aí de ir na CPMI. Mas vai ter que ir. As informações com Robson Moreno. Bom dia, Roberto. Aliás, é Eudo Brito, desculpe. Bom dia, Eudo. Roberto, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. O relator da CPMI mista, que investiga o roubo a 9 milhões de aposentados e pensionistas, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, divulgou mensagem há pouco informando ter recebido do presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a notícia de que Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, decidiu prestar o depoimento nesta segunda-feira, dia 15, para o qual foi convocado, apesar de blindado pelo Supremo Tribunal Federal. Gaspar havia denunciado em vídeo neste sábado, dia 13, que o STF havia concedido ao careca do INSS, preso nesta sexta-feira, dia 12, por decisão do ministro André Mendonça, o direito de não prestar depoimento sobre a acusação de operar o desconto em milhões de aposentadorias sem autorização, configurando o roubo ou furto que a CPMI foi criada para investigar. A decisão do STF revoltou o relator da comissão. Abre aspas. Careca, o maior ladrão dos aposentados e pensionistas do Brasil, recebeu autorização do STF para não depor na CPMI do INSS. Fecha aspas, afirmou o indignado relator Alfredo Gaspar em vídeo gravado e postado no interior de Alagoas, onde visita suas bases eleitorais. Abre aspas. O povo brasileiro não entende por que tanto privilégio para um criminoso como esse careca. Fecha aspas, disse o parlamentar que interrogara o principal suspeito pela gatunagem. E completou, abre aspas, o Brasil quer pena dura para esse vagabundo. Fecha aspas. Direto da redação da Arari FM, Eudo Brito para o Araripino. Gente. Obrigado, Eudo. E se o careca tem mais alguns parceiros de roubo, é claro que ele vai ter que abrir o bico ou não. Mas se o STF disser assim, não, fica calado, careca, pronto. Aí a proteção, né? Vamos ver o que é que vai dar, mas a gente vai acompanhar, mas não bota muita fé nesse negócio, não. O STF... Bom, vamos embora. 7h17. Por falar no STF, rapaz, vocês se lembram que foi feita uma reforma trabalhista durante o governo Temer, né? Que a esquerda toda votou contra, mas que está dando resultado hoje. Hoje o Brasil aí está com pleno emprego praticamente, muita gente empregada. Por quê? Porque naquela época lá da reforma trabalhista, deixou livre para o patrão negociar com o empregado e tal. Ficou menos caro você ter um funcionário, né? Após o STF já meteu o dedo agora e abriu o caminho para uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho. E aí, meu irmão, a gente vai pegar. Quem tem os detalhes é Robson Moreno. Entenda aí, mais uma do STF, entenda aí. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia, Robson. Impulsionado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, o número de processos na Justiça do Trabalho caminha para alcançar seu maior número desde a reforma trabalhista de 2017. De janeiro a junho, o total de ações ajuizadas na primeira instância trabalhista chegou a 1,150 milhão, ante 1,044 milhão no mesmo período do ano passado. Mantido o ritmo de alta, a previsão é de que o total de processos chegue a 2,3 milhões até dezembro, ante 1,1 milhões nos 12 meses de 2024. A decisão do STF, que diz respeito à gratuidade da justiça, é de 2021 e permanece diluindo os efeitos da reforma trabalhista. A nova legislação do trabalho, aprovada no governo Michel Temer do MDB, conseguiu então oxigenar as relações de trabalho e, ao oferecer mais segurança jurídica aos empregadores, gerou 1,7 milhão de empregos nos primeiros 5 anos de vigência, segundo estudo de pesquisadores da USP e também do INSPER. E nós trabalhamos em nome de Prime Ópticas.
no coração de Araripina, na rua José Barreto Souza Sombra. Te lembramos que toda quinta tem atendimento oftalmológico na Prime. Não esquece, Prime Ópticas. O melhor com menor preço está sempre por aqui. Valeu, Robson, muito obrigado. Mais uma fatura do STF para o povo brasileiro. Isso aí vai gerar desemprego. Viu? O patrão já paga meio mundo de imposto, não sei o que lá, isso é aquilo, né? Praticamente um salário mínimo ele paga para o funcionário e um salário mínimo ele paga de tributos, né, para o governo. E aí estava começando a gerar emprego. Ó, segundo a USP, mais de 1.800.000 empregos gerados depois dessa reforma trabalhista. Aí lá vai o STF, mete a mão no negócio, mete o dedo para esculhambar o negócio. O STF realmente está fazendo um grande favor ao Brasil, está ajudando muito, muito mesmo. O careca do INSS mesmo, não precisa de depor, não. Esse cara era para estar na cadeia, rapaz. Ele quem roubou os aposentados, tá, não. Quer dizer, foi preso, né, sexta-feira. Mas era ele passou esse tempo todinho, depois que estourou a bronca lá do INSS, passou esse todo solto, apagando a corrupção que ele fez, o roubo que ele fez, as pistas. Veio prender o cara mais de 2 meses depois. Porque ele já pagou tudo, já, o que ele fez, ou quase tudo. Agora, para uma mulher que pinta uma estátua com batom, 14 anos de cadeia. O STF é um tirineto da gota serena. Ei, chega não. Tu é doido, rapaz, pela caridade, rapaz. Só não vê quem não quer ver isso aí que tá acontecendo aqui no Brasil, rapaz. 7h20, vamos